Deputada condenada foge do país. Desafia o Supremo Tribunal Federal, entra na lista da Interpol e tenta pedir asilo político. O STF reage com prisão preventiva, novo inquérito e bloqueio das redes sociais de familiares. Até onde vai a Constituição? E quando ela começa a ser desrespeitada? Deputada federal, a Carla Zambelli, foi condenada pela primeira turma do STF a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. A pena só será executada após o trânsito em julgado. Contudo, a prisão atual não decorre da condenação, mas sim da fuga deliberada da parlamentar do território nacional, após declarações públicas indicando que pretende frustrar a aplicação da lei penal. A prisão, portanto, é preventiva e cautelar, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, legitimada pela proteção à jurisdição penal pelo risco de reiteração criminosa. Essa é a argumentação. A Constituição assegura a imunidade formal de parlamentares, mas ela não é absoluta. O artigo 53 impede prisão apenas em flagrante de crime inafiançável. Não são das hipóteses previstas para a deputada. Ocorre que elas são motivadas quando há fuga ou tentativa de obstrução de justiça, que é o caso. Zambelli declarou que pretende pedir asilo político na Itália ou nos Estados Unidos, e esse pedido, todavia, não se sustenta juridicamente. A Convenção de Caracas e a prática internacional rejeitam o asilo a condenados por crimes comuns, com o devido processo legal. É uma manobra política sem base no direito internacional. Nenhuma democracia séria acolherá como perseguição judicial aquilo que decorre de condenação por crime comum em corte constitucional. Um ponto altamente sensível e que tem gerado debates acalorados é a decisão do STF de bloquear as redes sociais da mãe e do filho da deputada. Medida de caráter cautelar, determinada no contexto do inquérito que apura a organização criminosa, desinformação e atentados à democracia e obstrução de justiça. Alguns críticos têm evocado o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que estabelece que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sustentando que o bloqueio de terceiros violaria esse princípio. É preciso esclarecer. Esse dispositivo consagra a intranscendência da pena, ou seja, a responsabilidade penal deve ser pessoal e individualizada. Todavia, ela se aplica apenas no campo da pena criminal e seus efeitos patrimoniais, como já reiterado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A medida do STF não é penal nem punitiva. Trata-se de ato cautelar, preventivo de natureza processual destinado a interromper a eventual instrumentalização de perfis de terceiros utilizados como prolongamento das ações da parlamentar investigada. Ou seja, o Supremo já reconheceu em situações análogas que quando os indícios de conceito de perfis familiares estão sendo operados, utilizados indiretamente para burlar restrições impostas judicialmente, medidas de contenção, como um bloqueio temporário, são constitucionalmente admissíveis. Entretanto, essa prática exige cautela redobrada, pois afeta diretamente direitos fundamentais autônomos e terceiros, não formalmente investigados. A aplicação do princípio da proporcionalidade é indispensável. Toda medida desse tipo deve ser fundamentada com clareza, individualização, probatória e caráter estritamente excepcional, sob pena de se resvalar a responsabilização reflexa, inadmissível no Estado de Direito. Assim, não há inconstitucionalidade automática, mas sim um campo que exige vigilância constitucional constante, para que o poder estatal, ao combater ilícitos, não desborde das garantias que estruturam a própria democracia. O caso da Carla Zambelli é espelho do nosso tempo. Revela o uso político de prerrogativas parlamentares, a instrumentalização de redes sociais e da tentativa de subversão institucional travestida de liberdade. A Constituição protege, mas também exige responsabilidade. A prisão preventiva é legítima. O bloqueio das redes de terceiros pode ser condicional, desde que bem fundamentado, proporcional e estritamente necessário. Em tempos de ataques às instituições, a defesa da Constituição não pode ser seletiva. É nela que se encontra o limite entre a força da justiça e os excessos do arbítrio de qualquer lado. Adib Abidune, advogado constitucionalista e criminalista. Muito obrigado.